Uma boa noite a todos. Irmãos, eu vou trazer um tema hoje, que é o relacionamento. O que quer dizer relacionamento? É a correspondência entre duas pessoas, ligação de atividade, de interesses. Pessoas com consentimento recíproco para uma perfeita compreensão. Então, esse é o texto. Vamos começar então a separação do relacionamento. A causa, infidelidade. Segunda Reis, o capítulo 5 e o versículo 15 a 17. Preste bem atenção, irmão. Aqui é a separação do relacionamento. Então vamos ver esse ponto no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 5, o versículo 15 a 17. Então aqui está a história de Naamã, é curado de lepra. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pois-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei, estou com ele, para que o aceitasse. Mas ele recusou. Disse Naamã: Se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto, nem sacrifício a outro Deus, senão ao Senhor. Então, quando Naamã ele recebeu esta cura, então ele quis pagar, mas o Eliseu não aceitou. Então ele pediu: então deixa eu levar carga de terra aqui de Israel, de Jerusalém, para que lá na minha terra eu ofereça o holocausto ao Senhor de Israel, e não aos deuses que nós adoramos. Então, aqui vimos a história muito importante. Agora, o versículo 20 ao 27, irmão, deste mesmo capítulo. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo: Eis que o meu senhor impediu a este Naamã da sua mão lhe desse alguma coisa que trazia, porém, não tão certo como vive o Senhor. Hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro, encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. O meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos do profeta da região montanhosa de Efraim. Dai-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou os 2 talentos de prata em 2 sacos, e 2 vestes festivais pô-lo sobre 2
de seus moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os da sua mão e os depositou na sua casa, e despediu aqueles homens que o foram. Ele, porém, entrou e pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi para parte alguma. Porém ele lhe disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto a ocasião para tomares prata e para tomares vestes, festivais, e vinha e ovelhas e bois, servos e serva? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como neve. Olha aqui, irmão, a desobediência. O Eliseu, que praticou essa cura por Deus, e Naamã quis dar presente para ele, ele não aceitou. Mas o servo dele, o Geazi, ambicioso, ele correu atrás de Naamã e mentiu, dizendo: não, o meu senhor mandou buscar os presentes. E Naamã entregou os presentes para ele. E mandou o servo Naamã, mandou algum dos seus servos trazendo. Quando se aproximou-se da casa dele, ele tomou os presentes para si e despachou o servo de volta, e escondeu em sua casa. E foi na presença de Eliseu, como se nada tivesse acontecido. Mas Eliseu perguntou: de onde vens, Geazi? Ele respondeu: o teu servo não foi em lugar nenhum. Mentiu novamente. E daí Eliseu disse: por acaso o meu espírito não foi junto contigo, quando aquele homem saltou do seu carro para encontrar contigo? E perguntou: isto é ocasião para tomares presente? E o próprio Eliseu não aceitou, porque não estava cobrando a obra que fez de Deus a favor daquele homem. Mas o seu servo, tão imprudente, perverso em seu coração, ambicioso, foi tomá-lo presente. E escondeu em sua casa, mentindo que não tinha pego nada. O resultado, olha o versículo 26, o 25. Ele, porém, entrou e pôs diante de seu senhor, e perguntou a Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi parte alguma. Interessante a gente observar, irmão. Aqui está a separação de duas pessoas: Eliseu e o seu servo. Por quê? Por causa da infidelidade. A infidelidade nunca progride. A mentira nunca progride. Por isso, nós vamos observando a palavra de Deus, quantas coisas tem Deus preparado na sua palavra para com aqueles que nele crêem. E aqui nos ensina que não adianta ser infiel. Pode fazer a coisa mais escura que for, Deus há de revelar. Geazi, então, ele achou que tinha feito tudo certo, bem escondidinho. Mas o espírito de Eliseu, por Deus ter revelado, e mostrou a ele o resultado do seu pecado. A lepra de Naamã passou para ele e a sua descendência. Porque ele não devia ter feito isso, mas ele fez. E no versículo 26, porém ele disse: porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Agora, era isso ocasião para tomares prata e para tomar veste, olivais, vinha, ovelhas, bois e servos e servas? Então Eliseu falou para Geazi: é ocasião de tomar essas coisas? Se o próprio Eliseu não aceitou, não quis, porque ele praticou a obra de Deus e não estava cobrando por essa obra de Deus, mas o servo de Eliseu
quando ouviu, despertou nele o que? Uma ganância. Buscar aquilo que não era dele. E o resultado está no versículo 27. Agora ele recebeu o que ele buscou. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como neve. Interessante de observar isso. Como Deus, Ele mostra ao homem quanto é importante ser fiel a Deus. Em Provérbio, um pouquinho mais na frente, vamos ver a calúnia. Provérbios 16. E o versículo 28. O homem perverso espalha contenda, e o difamador separa maiores amigos. Aqui, irmãos. Quão importante é a gente observar isso. Eu estou trazendo aqui uns versículos do Antigo Testamento, que é muito importante. Eu quero mostrar aqui aos irmãos o que o homem faz e o que Deus rejeita. Se nós pensarmos, isso vale para os dias de hoje? Sim, vale. Porque se o homem faz isso errado, Deus não aceita. Se nós olhamos nas cartas do apóstolo Paulo, vamos chegar lá e vamos ver esse desenvolvimento da palavra de Deus. Então, o homem perverso espalha contendas. O que é contenda? Brigas de palavras, de coisas semelhantes. O difamador separa maiores amigos. Já pensou, irmão? Uma calúnia, quando é levantada e bem projetada na mentira, às vezes dois amigos podem se separar por causa da calúnia. Então, nós em Cristo Jesus, nós devemos estar muito atentos a respeito disso. Eu tenho essa experiência, irmão. Agora vamos para 2 Timóteo, irmãos. No capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Agora chegamos, como eu falei, nós vamos entrar nas cartas do apóstolo Paulo, mostrando essas coisas, que é a mesma coisa que aconteceu lá na antiguidade, pode acontecer no dia de hoje. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre eles se encontra os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzida de várias paixões, que aprende sempre jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. Olha aqui, irmãos. Nossos dias de hoje, o apóstolo Paulo descreve: que serão os homens em Cristo? Homens
malvados, como serão eles? A Bíblia faz aqui uma distinção completa. É importante a gente observar esses pontos. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado como andamos neste mundo. Porque este mundo é tenebroso. Então o versículo 1 diz: sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. O apóstolo Paulo com seus companheiros passaram por muitas dificuldades. Ele demonstra para os salvos, nessa dispensação da graça de Deus, como continua as coisas. Daí faz uma descrição: pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos. A palavra jactancioso quer dizer orgulhoso, vaidoso. Arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingrato e irreverentes. Desobediente aos pais. É incrível isso. Desafeiçoado, implacável, quer dizer rígido. A palavra implacável quer dizer rígido. Caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. Então tudo que é do bem ele é inimigo, que é do mal ele é amigo. Importante a gente observar. Por isso que nós vimos como o mundo ele se procede. Como nós vimos, como a palavra de Deus nos mostra com muita clareza. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos do prazer que amigos de Deus. Então, o mundo ele abraça de tal maneira e se alegra com todas essas coisas. Quando se depara com as coisas de Deus, ele se torna inimigo. Ele não quer, ele não aceita, ele difama. Uma outra coisa importante, como são esses homens? Tendo forma de piedade. Aí está o perigo. Aí eles têm forma de piedade. Negando, entretanto, o poder. Foge também destas. O que a Bíblia diz para nós? Quando se deparamos com essa situação, é fugir, se separar. Estar longe dessas coisas. Está longe dessas coisas. Por isso que o salvo, a Bíblia diz que ele morre para o mundo. Morre para o pecado. Isso é importante a gente observar esses pontos. E depois o que eles fazem? A atitude deles. Pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado, conduzidas de várias paixões. Pô, se eles não creem em Deus, eles detestam a Deus, blasfemam contra Deus, eles vão buscando essas coisas. Porque existe o homem dessa natureza como mulheres também. E daí se encontra para tais coisas. Que aprende sempre e jamais pode chegar ao conhecimento da verdade. A outra coisa. Eles podem ouvir o Evangelho, mas não chegam ao conhecimento da verdade. Isso não crê em Cristo, não aceita. Dá para entender, né, irmão? Neste mesmo Timóteo, irmão, capítulo 4, o versículo 14 e 15. Esse mesmo Timóteo, capítulo 4, o versículo 14 e o 15. Alexandre, o latueiro, causou muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu fortemente a nossas palavras. Aqui tinha um homem muito terrível, nos dias do apóstolo Paulo, Alexandre o latueiro. E ele causou muitos males. Então, Paulo descreve a Timóteo: olha, guarda-te também dele. Não te aproxime dele. Não aceita o que ele faz. Nós não lemos outro versículo: separai-vos deles. Essa é a recomendação, irmão. O crente que se mistura com o mundo, ele não é crente na presença do Senhor.
Ele está mais na carne, para servindo mais seus prazeres, seus desejos, do que servir à vontade do Senhor. Esta é a realidade. Então aqui, o latoeiro, um homem muito perverso, que causou muitos males. Irmão, em Gálatas capítulo 4, versículo 17. É claro que é importante em casa os irmãos lerem os versículos anteriores, até os versículos posteriores. Eu estou só dando a parte central do que se trata desse assunto. Então, capítulo 4, versículo 17 de Gálatas diz: e os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar de vós, a vós de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Olha aqui, irmão. Quais são as atitudes desses homens perversos que não têm Cristo? E ainda o que eles fazem? Essa é a razão que o apóstolo Paulo diz: separai-vos, tomai-vos cuidado com esses tais. Porque a palavra obsequiam significa favorável e zelo. Eles fazem isso para que a coisa seja correta. Aí corre o perigo. Aí que corre o perigo desses homens quando eles fazem essas coisas. E o objetivo deles é afastar o salvo daquele que propõe o ensinamento da graça de Deus. E 2 Coríntios, irmãos, volta um pouquinho aí, 2 Coríntios capítulo 11. O versículo 3 e 4. Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e 4. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente, se é a parte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esses de boa mente tolerais. O que quer dizer tolerar? Tolerar quer dizer aceitar. É não aceitá-lo. É não dar crédito. E quem está trabalhando nisso é o próprio Satanás. Aqui é a serpente que enganou a Eva com as suas astúcias. Então, a pessoa salva tem que estar muito atenta às coisas de Deus e às coisas deste mundo, para não se deixar levar por nenhuma dessas coisas. Olha o versículo 3, irmão. 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparta da simplicidade e pureza devida a Cristo. Olha, irmão, como Satanás, ele trabalha. Olha como ele trabalha. Quando uma pessoa salva, ela escorrega, ela desliza, é porque ela cedeu a Satanás. Aquele momentinho que a pessoa se descuidou, Satanás levou vantagem. Mas, interessante, é que em Cristo Jesus, nós somos preparados por Cristo e fortalecidos por Cristo para conhecer essas coisas e tomar toda a cautela.
Voltando em Gálatas, no capítulo 1, do versículo 7 e 9, Gálatas capítulo 1, versículo 7 a 9. O qual não é outro que senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho, que valendo o que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que valendo aquilo que recebesse, seja anátema. O que é a palavra anátema? Maldito. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra com muita clareza, pelo desígnio de Cristo no coração para com os salvos. Este é o único evangelho, o evangelho da graça de Deus para a salvação pela graça. Mas se chegar alguém com outro evangelho, é anátema, não aceitem. É anátema. Ele faz duas vezes aqui, anátema, é anátema. É importante, irmão, observar esses pontos, para que possamos progredir sempre na vontade do Senhor. Vimos que Satanás, a serpente, ele prepara sempre ciladas e muitas ciladas. Em Romanos, irmãos, no capítulo 16 e 17 e 18, o versículo 17 e o versículo 18. Rogo-vos, irmão, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, sim o seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. O que Giasse fez? Ele não serviu ao Senhor, serviu o seu próprio interesse, o seu ventre. Então, o que a Bíblia diz aqui, irmãos, com essa palavra rogo, despeço-vos, irmãos. O quê? Que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalo em desacordo com a doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles. Afastai-vos deles. Separai, afastai-vos deles. Porque essas pessoas, se deixar e dar crédito a ela vai só causar grandes problemas na vida do salvo. E o versículo 18 diz: esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos ou dos inocentes. Interessante. Então nós temos aqui uma grandeza dos ensinamentos da palavra de Deus, para que o salvo prossiga enquanto vive neste mundo. Este mundo é perigoso. Muito perigoso. Os homens deste mundo, no pecado sem Cristo, é muito perigoso. Eles causam dissensões e afastamento da pessoa salva na presença de Cristo e na presença um do outro para a comunhão. Agora vamos ver unir-se em Cristo. Em Filipenses, irmãos, não, vamos primeiro 1 Coríntios, no capítulo 6, e o versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 17.
Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa é a grande vantagem, a grande proporção de Cristo para com os salvos. É se unir em Cristo. Não as coisas do mundo, não os homens do mundo, mas em Cristo. É unir-se em Cristo. Aqui, esse versículo é muito importante. É claro que é importante nos versículos anterior e posterior, irmão, para chegar a esse versículo. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Que importante. Pensamos a respeito disso, irmão. Ser um espírito com o Senhor, com o Espírito do Senhor. Por isso que quando a pessoa ela ouve o Evangelho e crê, o Senhor sela no coração do salvo o seu Espírito Santo, para que ele conheça a vontade do Senhor e vive seguro na vontade do Senhor. Vocês podem olhar lá em Efésios capítulo 1, o versículo 13 e o versículo 14. Mostra claramente esse ponto importante. E Filipenses, irmãos. No capítulo 2 de Filipenses, para nós finalizar. Capítulo 2 de Filipenses, de o versículo 1 a 4. Se há, pois, alguma exortação em Cristo Jesus, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se é entranhável afeto e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando uns aos outros superiores a si mesmo. Não tem cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que ponto importante da palavra de Deus que nos ensina. Ser unido no Senhor. E tendo esse sentimento, olhar uns para os outros, considerando aquele irmão, aquela irmã, acima daquele que olha para ela. Se eu olhar para você, e eu olho você maior do que eu. Se você olhar para mim, olhe que eu sou maior do que vocês. Isso é que a Bíblia nos ensina. É a questão de humildade, de sinceridade. E olha aqui, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se é entranhável afeto e misericórdia, aqui diz, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, unido de almas. Isto é, unido dos pensamentos, da mesma doutrina que recebemos, possamos prosseguir nessa esperança para a eternidade, porque Cristo se deu por nós naquela cruz, sendo Ele Deus, e nós como miseráveis homens do pecado. E Ele nos amou e nos perdoou todos os nossos pecados. E nos chamou pelo seu Evangelho. E tem nos ensinado como viver na presença dEle dia a dia, até o fim da vida de cada um de nós. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Pensar, irmão, nesse trecho, esse ensinamento da palavra de Deus. Pensar. Nossos corações é muito ingrato diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o mais terrível que está no homem é o próprio coração do homem. O coração do homem que ele é ingrato contra o próprio homem. Mas a palavra de Deus mostra com toda a sinceridade da parte de Deus e nos ensina para que sejamos humildes, sinceros na presença do Senhor. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Interessante. Mas com humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é do meu irmão é do meu irmão. O que é meu. Mas não isto para
se vangloriar ou fechar o seu amor para com os irmãos. Interessante observar isso. Às vezes eu tenho pensado, por que às vezes tem um irmão na igreja que ele tem mais facilidade financeira do que outro? Pensaram isso, irmão? Às vezes, por que então todos financeiramente não podem ser igual? Por que Deus trata isso? E se nós olhamos desde a nação de Israel, vem tendo essas coisas. Por quê? Porque aqueles que têm, eles têm o dever, na obrigação do amor de Deus para compartilhar com esse irmão a necessidade. A Bíblia ensina, desde o Antigo Testamento até nas cartas do apóstolo Paulo. É o amor. O amor é uma coisa muito importante. O amor não pode ser um amor fingido. O amor tem que ser sincero, um amor cordial, um amor de coração. Amém?